Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos que a paz e a alegria do ressuscitado estejam permanentemente tomando posse do coração de cada um de vocês, de cada um de nós. No vídeo passado, falávamos sobre a bênção que é, para nós, o foco, isto é, os nossos valores. E nós refletimos sobre os aspectos gerais do que significa para nós termos essa bênção de Deus que nos orienta, que faz com que nós nos esforcemos por prezar esses valores que dão suporte a toda missão, a toda espiritualidade e ao carisma da nossa comunidade. Então, hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre o F de foco, isto é, o espírito de fraternidade. Vamos abordar apenas os aspectos gerais do espírito de fraternidade. Me lembro que em 1994, a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e de Vida Apostólica soltou um documento chamado A Vida Fraterna em Comunidade. E no ponto número 7, na letra A, se não me engano, diz assim: a comunidade é lugar de confraternização, isto é lugar de construção do espírito fraterno. É o lugar próprio para se construir a fraternidade cristã. O que significa fraternidade cristã? Nós sabemos que esta palavra, fraternidade, ela é empregada em muitos segmentos da sociedade. Na maçonaria, por exemplo, esse espírito de fraternidade é muito forte entre os membros dessa sociedade. Mas, quando nós falamos fraternidade cristã, nós estamos falando de uma fraternidade segundo o projeto de Jesus Cristo. Por isso ela se chama fraternidade cristã, para se distinguir de outras modalidades de fraternidade. E nós encontramos este projeto de Jesus de uma maneira muito simples, mas direta, no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, os versículos 48, 49 e 50. Jesus é interpelado por alguém que chama o Senhor para fora do ambiente ali onde ele estava, dizendo: sua mãe e seus irmãos estão chamando você ali fora. E Jesus dá esta resposta à pessoa: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos que estavam ali ao redor dele, escutando seu ensinamento, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão,
esta é minha irmã e minha mãe. Jesus está falando, então, em termos de família. Família espiritual. Uma comunidade cristã nada mais é do que o projeto de Deus para toda a humanidade, que quer se encarnar num grupo que se reúne para viver como família de Jesus. E o que congrega esta família de Jesus? A escuta da palavra de Deus e a busca em conjunto de pôr em prática aquilo que Jesus ensina no seu evangelho. Este é o sentido da fraternidade cristã. Este escrito do documento que eu citei no começo diz que a comunidade é lugar de confraternização. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que esta palavra confraternização para a igreja, para nós, não tem o mesmo sentido como nós usamos essa palavra, por exemplo, significando o encontro dos amigos, dos companheiros de trabalho que vão fazer a confraternização de Natal, confraternização do Réveillon. Não é esse tipo de confraternização meramente social. A confraternização do amigo oculto. Não tem nada a ver com isso. Quando a igreja fala, a comunidade é o lugar da confraternização. Ela está falando de um lugar físico. Um lugar onde as pessoas se encontram realmente. Não é esse tipo de lugar virtual. Não é a comunidade virtual. Uma comunidade em que há milhares de pessoas que não se conhecem, que nunca se viram e nunca se verão. Não tem esse encontro, essa troca de pessoa para pessoa. E qual é a gravidade dessa situação? É que aos poucos nós estamos observando que o lugar comum físico de reunião, de agregação de pessoas está se tornando cada vez mais esvaziado. E as chamadas redes sociais estão cada vez mais engrossando as suas fileiras. Cada vez mais as pessoas estão se relacionando virtualmente, ficticiamente, e muitas vezes isso serve como uma fuga de um verdadeiro, real, concreto encontro de pessoas que procuram viver, querem viver uma finalidade muito superior. Então, a comunidade é um lugar onde as pessoas se encontram, mas não como se encontram num clube, não como se encontram no lugar de trabalho, mas se encontram para construir a fraternidade cristã, isto é, a fraternidade segundo aquilo que Jesus veio fazer, conviver com os seus, onde seus membros, os membros desta comunidade ou fraternidade, se esforçam por viver um conselho preciosíssimo do nosso querido amigo São Paulo apóstolo. Uma das passagens mais
chamativas para mim, mais atraentes para mim, da carta aos Filipenses, está no capítulo 2, de 1 a 5. Para facilitar a gente entender do que é que o apóstolo vai tratar, os especialistas em Bíblia colocaram um subtítulo, um capítulo, assim, um nome, uma palavra, uma explicação que resume o conteúdo daquilo que a gente vai ler. E esses especialistas chamaram este capítulo 2, que vai a partir do capítulo, do versículo 1, de a comunhão em Cristo. Como é que se dá? Quais os comportamentos que nós cristãos precisamos ter para reforçar entre nós a comunhão e a comunhão nossa que se dá em Jesus. Diz então o nosso amigo São Paulo: se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, se existe em Cristo alguma ternura e compaixão, isto o Paulo está falando assim, olha, se nós nos fortificarmos em Cristo, se nós nos consolarmos no amor, na comunhão com Cristo, se nós temos comunhão em Cristo com o Espírito Santo, se nós temos em Jesus toda a ternura e compaixão, se nós recebemos dele conforto, consolação, comunhão, ternura e compaixão, Paulo diz: completem a minha alegria, completai a minha alegria. E agora ele vai dizer de que maneira um chefe de família, um líder de comunidade, mais do que líder, um pai, uma mãe de comunidade, deseja para seus filhos. Estou falando agora para você, meu filho, minha filha. Eu estou falando agora para vocês, meus filhos que estão me ouvindo e assistindo neste momento. De que maneira nós podemos construir dia por dia esse espírito de fraternidade, não somente, como eu dizia no vídeo passado, não somente no âmbito do exercício da nossa missão, mas também indo além fronteiras, saindo fora dos muros, dos limites, onde nós exercitamos a nossa missão, levando esse espírito de fraternidade, sendo fraternos, daquelas pessoas todas com quem nos encontramos ao longo do nosso dia, na nossa empresa, na nossa escola, na nossa paróquia, no grupo de oração, percebem bem? Na nossa família, com os nossos vizinhos. Quais são esses comportamentos que favorecem e fortalecem o espírito de fraternidade? Nosso amigo diz: deixai-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor. Deixai-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor. Gosto muito, e já citei várias vezes, aquele momento em que Pedro fala para os seus companheiros. Estão numa praia e São Pedro fala para os seus companheiros: eu vou pescar. E os que estavam ali disseram
e nós vamos contigo. Olha que imagem bonita de igreja. O chefe dá um sinal. Eu vou fazer tal coisa, eu tenho um propósito. E todos aderem àquele propósito. Todos compram aquela ideia. Todos se esforçam por não deixar alguém ir sozinho. Deixai-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor. A nossa comunidade, a nossa fraternidade, tem um propósito que não nasceu simplesmente da vontade humana. Nasceu da vontade de Deus. Gente, se tivesse nascido de uma vontade humana, meramente humana, eu já teria chutado o pau da barraca há muito tempo. Motivos humanos para fazer isso? Já tive. E muitos. E acredito que todos vocês que estão me vendo e ouvindo e assistindo também já tiveram. Mas eu posso fazer isso? Eu posso abandonar o barco? Eu posso deixar para lá? Se eu sou convencida de que este é um projeto de Deus para mim e que Deus conta comigo aqui, eu preciso ter muita coragem, como eu dizia para uma superiora, muito amiga, muito querida, tinha sido minha professora quando eu era meninota de 10, 11, 12 anos, depois foi minha professora na faculdade. Ela dizia assim para mim quando soube, que eu iria sair da comunidade religiosa. Ela me chamou lá num cantinho e falou assim: você tem coragem de fazer isso? E olha o que o Espírito Santo pôs na minha boca para responder para essa querida amiga superiora. Eu disse: superiora, eu preciso ter mais coragem para não fazer, para não dar esse passo, do que para dar. Porque se eu não der o passo, eu estarei fazendo a minha vontade. Isto é, não bem isso. Eu estarei traindo a convicção que eu tenho no meu coração, que Deus quer isso para mim, e por isso eu quero com Deus. Eu quero o que Deus quer. Vai me custar? E me custou muita lágrima, muito sofrimento, uma ruptura violenta. Mas não me arrependo. Nenhum minuto não me arrependi e acho que não vou me arrepender até o fim. Mas voltando então, quando nós nos deixamos guiar pelos mesmos propósitos, a comunidade tem, por exemplo, um selo pastoral, uma marca a ser vivida a cada ano, uma marca que tem a ver com um aspecto do Evangelho de Jesus. Todas as pessoas que frequentam as nossas missões, os nossos grupos, deveriam perceber que naquele ano o esforço para levarmos adiante este propósito com todo o amor do nosso coração, deviam perceber qual é o nosso propósito, qual é o nosso empenho naquele ano. Isso é maravilhoso. E isto vai agregando, vai unindo as pessoas que aderem aos projetos, aos planos, aos propósitos, aos eventos, às promoções, às decisões que colegiados de pastoral e de administração tomam para o bem da comunidade.
Como é que uma coisa assim não dá certo? Tem que dar. Mas esse espírito de fraternidade entre nós supõe que todos, pelo menos todos os fraternos aliados de Deus, tenham esta comunhão de vida, nos mesmos propósitos e conduzindo tudo com o mesmo amor. Uma outra exortação do apóstolo Paulo. Nós nos deixamos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. Vejam como existe uma coerência, existe um começo, meio e um fim. Se todos estão convencidos, se todos estão envolvidos, se todos estão movidos pelos mesmos propósitos e pela mesma dedicação amorosa para conseguir que aquele propósito chegue a bom termo, o fruto só pode ser uma unidade harmoniosa e uma harmonia que vai culminar na unidade pela qual Jesus rezou. E que os nossos primeiros irmãos de fé zelavam para que a unidade fosse mantida a qualquer preço. E que mutilação no corpo de Cristo, quando começaram as primeiras heresias, as primeiras defecções, né? Os primeiros que abandonavam o grupo dos que seguiam Jesus. Quando é que isso acontece? Acontece como é que fala? O racha do corpo de Cristo, quando cada um tem a sua maneira de entender, a sua maneira de ver e a sua maneira de querer que as coisas sejam daquele jeito. Pessoal, tem seu plano, projeto pessoal. Não há unidade que resista. Quando cada um puxa de um lado, o que acontece? Imagina uma família de irmãos. Pai e mãe morreram. Deixaram uma herança. Cada um quer o mais possível para si. O que vai acontecer? Eu tenho experiência pessoal disso. Os irmãos acabam morrendo sem resolver aquela situação, aquela herança que vai ficar, não sei para quem. Por quê? Não chegaram a um acordo. Acordar quer dizer aproximar os corações, buscar a unidade. Isso não quer dizer que todos nós tenhamos, assim, não possamos pensar com a nossa individualidade, com a nossa própria convicção. Nós temos uma consciência. Porém, quando a pessoa é despojada de si, quando ela busca realmente a unidade, ela sabe abrir mão dos seus pontos de vista. Ela sabe abrir mão. Por amor à integridade do corpo de Cristo, por amor à unidade daquela comunidade, daquela fraternidade. Harmoniosamente buscar em tudo
a unidade. E continua o nosso apóstolo. Nada façais por ambição ou vanglória, é o que eu acabei de dizer. Quando cada um tem seu projeto pessoal e tenta fazer valer os seus projetos, nem consegue entender, não quer entender que o projeto do outro talvez seja melhor do que o seu. E se não for melhor, se o seu for melhor, e a maioria está de acordo que daquele jeito o outro é melhor, sabe abrir mão e saber esperar. Saber esperar. E fazer tudo para que o plano do outro, dos outros, dê certo. Dê certo. Essa pessoa realmente é construtiva no corpo de Cristo, no corpo da igreja. Esta pessoa constrói comunidade. Nada façais por vanglória ou ambição. Quando eu passo férias em família, minha família de sangue, meu irmão gosta muito de futebol. E eu me sento com ele para assistir as partidas mais interessantes. E ele, um torcedor ferrenho, né, de futebol, gosta demais de futebol. E quando é a seleção brasileira que joga, ele tem sempre... Não agora, né, gente? Que agora nós estamos com o Tite aí. Bom, não sei nem quando que esse vídeo vai ser passado, mas neste momento que eu estou gravando é o Tite, que é o treinador da nossa seleção brasileira, e ele está conseguindo fazer com que finalmente a seleção brasileira seja um time, seja um corpo. Antigamente, o que acontecia? Excelentes jogadores, mas que não formavam corpo. Cada um tinha a ambição individual de marcar gol sozinho. Quando passava errado, se passava. Eu não sei se vocês concordam, mas eu estou vendo bem a diferença da seleção atual para a seleção do passado. Puxa, a diferença é muito grande. E qual o resultado? Só estamos ganhando. Não sei nem se o Adilson concorda comigo. 4 vitórias. Olha lá, tá falando 4 vitórias. Eu tô analisando bem a coisa, né? Então, agora nós temos um conjunto que está procurando tornar concreto o mesmo propósito e com a mesma dedicação. Qual é o propósito? Ganhar o jogo. E não eu marcar o gol. Por ambição e por vanglória. Numa comunidade isso pode acontecer? Ah, como pode? Como pode? Que não seja assim entre nós. Que as nossas ambições, as nossas glórias pessoais estejam no último lugar da fila das nossas pretensões, dos nossos desejos. À nossa frente está unicamente o bem comum da nossa comunidade. Continua o nosso apóstolo querido. Se não fazemos nada por ambição ou vanglória, sobra uma virtude maravilhosa, que é a humildade. Com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, como melhores do que do que a própria pessoa. Com humildade, cada um considere os outros como superiores a si. Gente, esta palavra que Paulo escreve é para uma comunidade de homens e mulheres. Não é para religioso e religiosa, não é para sacerdote,
é para eles também. Eu fico muito feliz de ter em São Paulo, apóstolo, uma figuraça de pai espiritual, verdadeiramente, que puxa os seus filhos, porque ele sabe que eles podem dar mais do que estão dando. Olha lá, é humildade. Eu não me achar melhor, mais competente, mais envolvido do que os outros. Nós não sabemos do limite do outro. Nós não sabemos dos problemas que o outro vive e ficamos julgando. Com humildade. O outro é superior a mim. Isto é, eu tenho que prestar atenção ao outro, porque, na medida do possível, eu preciso atendê-lo nas suas sugestões, nas suas orientações. Olha que bonito. Se eu considero o outro superior a mim, eu tenho que, numa reunião, por exemplo, prestar atenção a todos e a tudo o que cada um expressa. Porque se nós estamos procurando realizar a unidade, se nós todos estamos nos movendo com a finalidade de conseguir um único propósito, que é a construção do corpo de Cristo e tornar esse corpo visível e atraente, não só para a igreja, que precisa tanto disso, mas para a humanidade, para a sociedade, que precisa mais ainda. Olha, gente, é uma luta maravilhosa, gloriosa. Considerar os outros como superiores a si. Estou me lembrando aqui que no meu noviciado, minha amada, querida mestra de noviças, irmã Rosela, ela me deu um santinho, né? Um quadrinho assim, e estava escrito um sim, bem grande. E aqui em cima desse sim, Deus, o outro e eu. Dizer, aliás, minto, sim para o superior, sim para o inferior e sim para os iguais. Não estou falando que ninguém é superior, ninguém é inferior em dignidade, mas em autoridade, sim, existe a diferença. Existem os que são constituídos em autoridade e os que são constituídos em obediência. E os iguais? Vocês imaginam que maravilha numa família de sangue, numa família comunitária, numa família espiritual, quando cada um tem diante de si este sim para o meu superior, sim para aquele que está abaixo de mim, em termos de autoridade, sim para os meus iguais. Gente, o que pode vir disso como resultado? Uma fraternidade onde as pessoas vão, sim, chegar a um ponto de atração tão grande como chegaram os nossos queridos antepassados da primeira geração dos cristãos. Os pagãos e os judeus, que viam o modus vivendi dos cristãos, só tinham expressões para dizer: vejam como eles se amam. Mas Paulo não acabou ainda não. Agora vem o epílogo, vem o coroamento. Não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Olha que maravilha.
Eu fui designado para pregar e só vou pregar. Bom, essa é a sua tarefa. Essa é o seu serviço. Mas não cuide só disso. Presta atenção no serviço que o outro, que serve igualmente como você, mas num outro serviço, precisa. Quando há uma integração, uma disponibilidade para eu sair do meu, sem descuidar das minhas responsabilidades, é claro. Mas estar atento à missão do outro. Bom, nós chegamos no espírito daquilo que foi o projeto de Jesus, a nova e eterna aliança. Bom, finalmente, haja entre vós o mesmo sentir e pensar de Cristo Jesus. Então, veja se não é verdade o que eu vou dizer agora. Nós chegamos aqui, na nova aliança, como estranhos uns dos outros. Não nos conhecíamos. Eu via fulano, beltrano, cicrano. Estou enxergando o auditório do Santa Marcelina, lotado de gente. E as pessoas que se sentavam sempre no mesmo lugar, eu fui fixando a pessoa deles, né? Mas eu não sabia, nem nome das pessoas eu sabia, como você. Talvez você soubesse a pessoa da direita, porque foi com quem você veio para cá. Mas não sabia da esquerda, não sabia da frente ou de trás, né? E o que foi acontecendo antes do que aconteceu? O que é que nos unia? Nós não nos conhecíamos. O que é que nos unia naquele momento de desconhecimento recíproco? Uma coisa: Jesus Cristo. Por quê? Porque ali estavam pessoas batizadas, que viviam bem ou mal o seu batismo, isso é outro problema. Mas a pessoa de Jesus, no coração de cada um, fazia o denominador comum. Ele é o conhecido de todos, bem ou mal, mas é. E é aquele que conhece todos. Olha que maravilha. O batismo nos fez membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E, portanto, na medida em que nós fomos ouvindo a palavra de Deus, na medida em que nós, também por uma iniciativa pessoal, nos dedicávamos ao longo do processo querigmático de formação que nunca deve acabar, ao longo desse processo, nós começávamos a nos juntar assim, sem planejamento. Nós começávamos a bater papo com um, bater papo com o outro. De vez em quando a gente dava aquele cochicha com quem está do seu lado, qual foi a experiência sua nesta semana. Vez por outra levantava alguém e queria dar um testemunho bonito, aí ela se tornava mais conhecida. Então, vejam que maravilha, nós fomos nos descobrindo pouco a pouco, não só como alguém que eu não conheço, que não sei o nome, mas que está lá ouvindo a palavra de Deus, percebem? Nós começamos a nos descobrir como irmãos e amigos. Em muitas famílias em que há irmãos, nem sempre há amigos entre os irmãos, amizade entre os irmãos. Nem sempre os irmãos têm liberdade de dizer certas coisas para os próprios irmãos, nem para pai nem para mãe.
família de sangue, mas num grupo de partilha, como o que está acontecendo nesses grupos nossos, neste momento. Quantas coisas nós, aqui na sede, acredito que nas nossas missões também, quanta coisa nós já ouvimos, desabafos, confissões verdadeiras. Por quê? Porque a pessoa que faz isso se sente com liberdade, mas em confiança. Tem confiança nas pessoas que estão ali, que não vão recriminar, que não vão se admirar, porque somos farinha do mesmo saco. Mas aquilo vai morrer ali. Alguém vai dar uma mão, né? Gente, isso tudo é muito maravilhoso. E quanto mais cada um se focar a sua vida e a sua atenção em Jesus Cristo, mais e mais vamos nos descobrindo como irmãos e amigos. Vamos ao compromisso da semana. Eu vou descer umas coisas mais práticas. Primeiro, você vai destacar o que chamou mais a sua atenção neste vídeo. Depois, você vai prestar atenção naquele grupo, daquele encontro da comunidade. Se não existe alguém ali com quem você nunca se sentou, de quem nunca você se aproximou, para saber um pouco dela, ou para contar um pouco da sua experiência. É a etapa da acolhida, sabe? Não se distanciar das pessoas. Dar-nos o tempo de conhecermos melhor aquelas pessoas que há tantos anos estão nas nossas missões e nós não conhecemos. Então, a fraternidade não pode fechar-se. O espírito de fraternidade não pode ser uma coisa cultivada só entre alguns. Mas esses alguns, que são vocês da fraternidade, têm que explodir. Isso não pode ficar fechado. Tem que ir além. Tem que buscar. Então, nesta semana, estou falando principalmente para a sede, porque eu não sei como é que funciona a coisa na missão. Mas eu gostaria que no dia do encontro, da noite ou da tarde, onde tem pregação, o curso de querigma ou de catequese ou pastoral, a fraternidade, o fraterno, não vá assumir coisa nenhuma. Eu tenho que reunir tal grupinho. Nesta semana você não vai reunir coisa nenhuma. Você vai procurar ficar atento a pessoas que vão chegando e das quais você nunca chegou perto, não sabe nada dela. Procura ser fraterno. E termino com a palavra de Paulo. Não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Não cuide somente de si, cuida também do outro. E por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.